O peso das coisas que não dizemos. A chuva que nunca parava em Curitiba. Sandra Vaz, 38 anos, olhava pela janela do seu apartamento no bairro Água Verde enquanto o café esfriava na xícara de porcelana trincada. A chuva fineira, aquela que os curitibanos chamavam de garoa traidora, borrava as luzes da rua Marechal Deodoro, transformando a cidade em um quadro impressionista de cinzas e amarelos opacos. Ela gostava daquele frio úmido, daquele silêncio que só existia quando a água caía sem pressa, como se o tempo também estivesse cansado. Sandra era arquiteta, mas há 2 anos trabalhava como freelancer restaurando fachadas de prédios históricos, um ofício que exigia paciência e mãos firmes. Tinha herdado dos pais ele pedreiro, ela costureira, a obsessão por linhas retas e detalhes invisíveis. Era magra, de ombros quadrados e cabelos castanhos sempre presos em um coque desleixado. Usava óculos de armação grossa não por necessidade, mas porque eles lhe davam uma aura de seriedade que compensava a voz fininha, quase infantil. Naquele 12 de julho, porém, seu pensamento não estava nos azulejos portugueses que precisava restaurar na semana seguinte. Era o aniversário de Daniel, seu irmão mais novo. 35 anos. 3 a menos que ela, uma diferença que na infância parecia um abismo. Agora era só mais um número na conta regressiva para o jantar em família, uma tradição que Sandra cumpre há 2 décadas, mesmo quando preferiria ficar em casa com seu gato biscoito e uma garrafa de vinho barato. 2. O presente que não era presente. O restaurante Nonos no Batel cheirava a alho e manteiga derretida. A família Vaz ocupava uma mesa redonda perto da janela. A mãe, Dona Maria, com seu vestido florido e o rosário no pulso. O pai, seu Antônio, calvo e de bigode grudo, contando pela 100ª vez a história de como conheceu a esposa num baile em 1978. A tia Lúcia, solteirona e ácida, que só falava para criticar a comida, e Daniel, o aniversariante, com seu sorriso de dentes brancos demais e o terno que custará mais que o aluguel de Sandra. Parabéns, meu filho! Seu Antônio ergueu a taça de espumante. 35 anos, um homem de sucesso. Daniel aceitou os cumprimentos com humildade calculada. Era advogado em um escritório de elite, casado com uma dentista de família tradicional, donos de um apartamento no Bigorrilho com vista para o Parque Barigui. Na parede atrás dele, uma foto emoldurada, Daniel recebendo um prêmio de jovem talentoso da OAB, aos 28 anos. Sandra lembrava daquele dia. Ela tinha acabado de ser demitida do escritório de arquitetura onde trabalhava há 5 anos. Cortes de pessoal disseram. Na mesma semana Daniel comprou um carro zero. E você, Sandra? Tia Lúcia mastigava um pedaço de pão com desdém. Ainda brincando de reformar casinhas velhas? É um trabalho importante, tia. Preservar a memória da cidade. Sandra sorriu, mas suas mãos, escondidas sob a toalha, apertavam o guardanapo até doer. Daniel riu, um som curto e seco. Memória é coisa de quem não tem futuro, não é, maninha? O garçom chegou com a sobremesa, um bolo de chocolate com velhinhas em formato de notas de dinheiro. Daniel apagou-as de uma só assoprada como se apagara algo mais. Quando os pratos foram tirados, ele tirou do bolso um envelope branco e deslizou pela mesa até Sandra. Para você. Um presente de aniversário atrasado. Ela abriu. Dentro, um cheque no valor de 20 mil reais. Assinado por Daniel. O quê? Sua voz falhou. É seu. Pague suas dívidas, compre roupas decentes, faça o que quiser. Ele tomou um gole de vinho, os olhos brilhando com algo que não era alegria. Considera como uma compensação. Dona Maria riu, alheia. Que bonito, filho. Sempre generoso. Sandra sentiu o estômago revirar. Aquele dinheiro cheirava a esmola. A charada. Compensação por quê? Perguntou baixinho. Daniel inclinou-se, o hálito quente com cheiro de uísque. Por tudo que eu fiz para você não conseguir nada na vida. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o garçom parou de servir água. 3. A lista das pequenas traições. Eles saíram do restaurante sob a chuva. Sandra recusou a carona do pai e caminhou até a Praça Osório, onde se sentou num banco vazio, o cheque amassado na mão. O frio penetrava seus ossos, mas ela não chorou. Chorar seria admitir que aquilo doía. Daniel a alcançou meia hora depois, o guarda-chuva preto brilhando sob a luz dos postes. Você sempre soube, Sandra. Ele sentou ao seu lado, os joelhos quase encostando nos dela. Só nunca teve coragem de encarar. Encara o quê? Sua voz saía rouca. Que eu quebrei seu relacionamento com o Rafael porque você merecia alguém melhor. Que eu faltei com a verdade pro seu chefe sobre aquele projeto da prefeitura. Que foi eu quem espalhou que você bebia no trabalho. Ele contou nos dedos como se lessem uma lista de compras.
Ou que, quando você prestou vestibular para arquitetura, eu troquei sua inscrição para um curso noturno de design, sabendo que você não ia aguentar. Cada palavra era um soco. Sandra revivia cenas, o Rafael sumindo sem explicação, a demissão inexplicável, as olhadas de desconfiança dos colegas, a carta de reprovação no vestibular, quando ela tinha certeza de que tinha passado. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Daniel sorriu, um gesto triste, quase terno. Porque você sempre foi a preferida. A inteligente, a talentosa, a que papai e mamãe olhavam com orgulho. Ele passou a mão no rosto, como se apagasse algo. Eu só queria que uma vez na vida, eles olhassem para mim assim. A chuva aumentou. Sandra não sentiu. E agora? Perguntou. Agora eu tô cansado. Daniel tirou do bolso um papel amassado. Aqui tá tudo. Cada mentira, cada sabotagem. Guarda ou joga fora. Não faz diferença. Ela pegou o papel. Era uma confissão escrita à mão com datas, nomes, detalhes cruéis. Por que me contar? Sua garganta ardia. Porque hoje eu completei 35 anos e percebi que no fim, nada disso me fez feliz. Ele se levantou, o guarda-chuva escorrendo água. E porque você merece saber que, apesar de tudo, ainda é a pessoa mais forte que eu conheço. Daniel se afastou, a silhueta se dissolvendo na neblina. Sandra ficou ali com o cheque e a confissão, enquanto a chuva lavava Curitiba, e talvez parte dela também. 4. O desfecho duplo. O que a água leva e o que fica. Primeiro final, o que ela escolheu não contar. Sandra rasgou o cheque e a confissão em pedaços minúsculos. Jogou-os no lixo da praça, junto com as flores murchas de um buquê abandonado. No dia seguinte procurou Rafael, agora casado, pai de uma menina, e pediu desculpas pelo passado. Ele a olhou com pena, mas ofereceu um café. Depois ela ligou para uma antiga colega de faculdade e aceitou a sociedade num pequeno escritório de restauração. Não seria rico, não seria glamuroso, mas seria seu. Anos depois, no almoço de família, Daniel, agora divorciado, com olheiras fundas, se perguntou se ela ainda guardava rancor. Sandra serviu-lhe mais arroz e mentiu. Não, irmão. Água passada não move moinho. Segundo final, o que ela nunca soube. 3 meses após a confissão, Daniel sumiu. Não deixou carta, não avisou ninguém. A polícia encontrou seu carro abandonado perto da rodovia do Café, as chaves na ignição, o celular desligado. Dona Maria chorou até adoecer. Seu Antônio ficou mudo por semanas. Sandra procurou por ele em cada canto de Curitiba, como se a cidade pudesse devolver o que a chuva levou. Até que 1 ano depois, chegou uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma foto, Daniel sorrindo de pé diante de um casebre de madeira em algum lugar do Nordeste. No verso, escrito à pressa, aqui ninguém sabe quem eu sou. Finalmente posso ser. Sandra guardou a foto na gaveta, entre as plantas de seus projetos e uma carta de Rafael que nunca enviou. Às vezes, quando a chuva batia forte demais nas janelas, ela imaginava Daniel lá, sob um sol que não era o de Curitiba, livre do peso de ser sempre o segundo. E, pela primeira vez em anos, não sentia raiva. Sentia só saudade daquele irmão que existira antes das mentiras, quando ambos eram crianças e o mundo ainda cabia numa caixa de lápis de cor. O silêncio das coisas que não foram ditas. A gaveta onde Sandra guardava a foto de Daniel também abrigava um envelope amarelado, com os cantos desgastados pelo tempo. Dentro, uma carta que Rafael havia escrito há anos, mas que ela nunca teve coragem de enviar. As palavras, traçadas com a pressa de quem teme ser interrompido, falavam de um amor que não coube nas escolhas que fizeram. Às vezes acho que nos perdemos no meio do caminho, como quem esquece a chave de casa e passa anos batendo na porta errada, dizia um trecho. Sandra o relera tantas vezes que quase decorara os parágrafos, mas nunca soube se era a dor ou a nostalgia que a fazia voltar àquelas linhas. Até que numa tarde de vento sul, ela encontrou um novo bilhete enfiado debaixo da porta do apartamento. Não havia selo, nem remetente, apenas uma folha de caderno dobrada em 4, com a caligrafia irregular de alguém que escrevia com a mão trêmula. Ele não está onde você pensa. Procure pela mulher que vende doces na feira de São Brás. Ela sabe. Sandra segurou o papel entre os dedos, sentindo o cheiro de terra molhada que vinha da rua. Não era a letra de Daniel, nem de Rafael. Era algo mais áspero, como se tivesse sido escrito com um lápis quase gasto, daqueles que crianças usam para rabiscar nos muros. Ela não sabia quem havia deixado aquelas palavras, mas a menção à feira de São Brás a fez lembrar das manhãs em que, ainda menina, ia com a mãe comprar goiabadas e queijo fresco. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, e talvez por isso fosse o esconderijo perfeito para alguém que não queria ser encontrado. A feira estava como sempre,
barracas de madeira escura, cheiro de café coado na hora e o grito dos feirantes anunciando promoções. Mas entre os vendedores de temperos e os ambulantes de bugigangas, havia uma mulher que Sandra não reconheceu de imediato. Baixa, de mãos grossas e unhas curtas, ela arrumava potes de doce de leite em cima de uma mesa de plástico vermelho. Seus olhos, porém, eram o que chamavam a atenção, um verde desbotado, quase cinza, como o mar em dias de tempestade. A senhora é a dona dos doces? Perguntou Sandra, segurando o bilhete no bolso como se fosse uma prova. A mulher ergueu os olhos, estudou-a por um longo segundo e então sorriu, mostrando os dentes ligeiramente tortos. Depende. Se for doce de verdade, não. Se for do outro tipo, aí sim. Sandra não entendeu, mas antes que pudesse perguntar, a mulher esticou a mão por baixo da mesa e puxou um embrulho de pano cru. Isso aqui é para você. Mas não abre agora. Espere até a lua cheia. Dentro do embrulho, algo duro e frio. Sandra sentiu o peso antes mesmo de ver. Era uma chave. Não uma chave comum, daquelas que abrem portas, mas uma antiga, de metal escurecido, com um cabo trabalhado em forma de folha. O que isso abre? Ela perguntou, mas a mulher já havia se virado para atender outro freguês, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Sandra não conseguiu dormir. A chave ficava sobre a mesa da sala, refletindo a luz fraca da lua que entrava pela janela. Ela pensou em ligar para Rafael. Afinal, ele sempre soubera decifrar os enigmas que ela não entendia, mas desistiu. Algumas coisas, quando ditas em voz alta, perdiam o mistério. E talvez fosse justamente o mistério que a mantinha viva. Foi então que lembrou da caixa. Era uma caixa de madeira, guardada no fundo do armário, onde Daniel escondia suas coisas quando eram crianças. Dentro, além de figurinhas e pedras que achavam bonitas, havia um mapa desenhado à mão, com riscos que pareciam levar a lugar nenhum. Sandra o desdobrou com cuidado, e foi aí que viu, no canto inferior, quase apagado pelo tempo, o mesmo símbolo da chave, uma folha estilizada, igual a que Daniel rabiscava nos cadernos da escola. O mapa não mostrava ruas nem cidades. Mostrava um caminho entre árvores com anotações como aqui o rio faz uma curva, e cuidado com o buraco onde a cobra dorme. E no centro, um círculo com uma cruz, aqui a porta não é de madeira. Sandra não sabia o que aquilo significava. Mas sabia que pela primeira vez em anos tinha uma pista, e que se quisesse encontrar Daniel, ou pelo menos o que restava dele, teria que seguir aquele caminho, mesmo que ele a levasse para longe de tudo que conhecia, mesmo que no fim não houvesse nenhuma porta para abrir, o silêncio entre as raízes. O mapa tremia nas mãos de Sandra enquanto ela o comparava com a foto amarelada que guardava na carteira. Daniel, aos 12 anos, sorrindo ao lado de uma árvore tão larga que seus braços não conseguiam abraçá-la. A gente volta aqui quando eu crescer, ele havia escrito no verso, com a mesma letra desajeitada que agora se repetia nas anotações do pergaminho. Mas nunca voltaram. E a árvore, se ainda existisse, estaria a 3 dias de viagem de ônibus e mais um de caminhada pela mata fechada, segundo as coordenadas que ela traçara em um aplicativo de geolocalização, cruzando o mapa antigo com imagens de satélite. Ela não contou a ninguém. Nem a sua mãe, que ainda acendia velas para o filho desaparecido há uma década. Nem ao delegado que há anos arquivara o caso como fuga de adolescente problemático. Muito menos a Marcos, seu namorado, que achava que ela já tinha superado a culpa de não ter procurado Daniel naquela noite em que ele sumiu depois de uma briga por causa dos desenhos esquisitos que fazia. Folhas que não são folhas, ele insistia. Sandra mentiu. Disse que ia passar o fim de semana em um retiro espiritual, comprou uma mochila usada, uma lanterna de dínamo e um canivete que não sabia usar. No bolso da jaqueta escondeu a chave de metal frio e um mapa enrolado em plástico. Quando o ônibus parou no último ponto antes da estrada de terra, ela desceu com as pernas trêmulas, como se o chão pudesse se abrir a qualquer momento. A floresta começava onde a estrada terminava. Não era uma daquelas matas domesticadas com trilhas sinalizadas e lixeiras a cada 100 metros. Era um emaranhado de troncos retorcidos, cipós que se enroscavam como veias e um cheiro úmido de terra e coisa podre. Sandra seguiu as anotações, onde o rio faz a curva. Encontrou o curso d'água depois de 2 horas, mais estreito do que imaginara, a água escura como chá forte. No barranco, uma marca recente de pegadas, não de bota, mas de pés descalços, como se alguém tivesse saído da água há pouco. Ela não era supersticiosa, mas quando um pássaro preto pousou em um galho acima dela e ficou olhando fixamente, Sandra sentiu o suor gelar nas costas. Cuidado com o buraco onde a cobra dorme, dizia o mapa. Procurou com os olhos até ver a abertura entre as raízes de uma gameleira,
tão funda que a luz não chegava ao fim. Dentro, algo brilhava. Ela se ajoelhou, esticou o braço e tocou em um objeto metálico, um relógio de pulso parado às 3h17. No mostrador, gravado a canivete, o mesmo símbolo da folha. O coração de Sandra disparou. Era igual ao que Daniel usava no dia em que desapareceu. E então ela ouviu o som. Não era o vento nem animais. Era um murmúrio, como vozes distantes vindo de trás das árvores. Mas não havia ninguém. Só o mapa em suas mãos, e a cruz no centro, com a frase que agora parecia uma advertência: aqui a porta não é de madeira. Sandra não sabia se queria mais encontrar Daniel ou correr dali antes que a floresta decidisse não deixá-la sair. A respiração da terra. O relógio pesava em sua palma como uma promessa quebrada. Sandra virou, e o reflexo do sol na tampa arrancou um clarão que cortou seus olhos por um segundo. Quando a visão voltou, notou algo que não estava antes. As raízes da gameleira tinham se movido. Não era o vento. Elas respiravam, lenta e deliberadamente, como pulmões de um ser adormecido. O buraco onde encontrara o relógio agora parecia uma boca entreaberta, úmida e escura. O murmúrio cresceu. Desta vez não eram vozes, era uma linguagem. Sílabas arrastadas, guturais que vibravam nos ossos mais do que nos ouvidos. Ela reconheceu uma palavra, ou que soava como uma: ventar. Não fazia sentido em nenhum idioma que conhecia, mas seu corpo reagiu como se entendesse. Os pelos dos braços se ergueram, e um gosto metálico inundou sua boca como se tivesse mordido uma moeda antiga. Sandra recuou, mas o chão cedeu sob seus pés. Não era lama, era carne. Uma camada esponjosa quente que se fechava em torno de seus tornozelos como dedos famintos. Ela gritou, arrancando os pés com um som úmido de sucção. O mapa em suas mãos tremia, e a tinta da cruz começou a escorrer, não como líquido, mas como formigas negras que se arrastavam em direção à sua pele. Não é para você. A voz veio de cima. Uma mulher pendurada nos galhos da gameleira a observava, imóvel como uma aranha. Seu rosto era uma máscara de casca de árvore, rachada em lugares estratégicos, boca, olhos, revelando pele pálida por baixo. Nos braços, ela carregava não um bebê, mas um feixe de raízes vivas, que se contorciam como serpentes recém-nascidas. Ele já escolheu outro, continuou a mulher, e sua voz era o som de folhas secas sendo esmagadas. Você só trouxe de volta o que não devia. Sandra olhou para o relógio. As mãos haviam se movido sozinhas. Agora marcavam 3h18. Daniel, sussurrou, mais para si mesma do que para a criatura nos galhos. A mulher casca riu, um som que fez as árvores ao redor estremecerem. Daniel não é mais Daniel. Ele é a semente. E você, seus dedos, ou eram galhos? Apontaram para o peito de Sandra. Você carrega a chave que não sabe usar. Foi então que Sandra sentiu algo dentro dela. Não uma dor, mas uma presença, como se uma raiz tivesse brotado em seu estômago e estivesse se esticando lenta em direção à sua garganta. Ela engasgou, e ao abrir a boca não saiu ar, saíram pétalas pretas, que caíram no chão e se transformaram em besouros antes de sumirem na terra. A floresta não esquece, disse a mulher casca, enquanto as formigas tinta do mapa completavam seu caminho até o pulso de Sandra, formando um bracelete de corpos vivos. Você entrou pelo lugar errado. Agora só sai pelo coração. E então as árvores se curvaram, não pelo vento, mas para olhar. Os troncos se abriram em fendas que pareciam olhos, e Sandra entendeu tarde demais que não estava em uma floresta. Estava dentro de algo. E isso havia acabado de acordar. O último suspiro da terra que respira. Sandra não gritou. O medo, ela descobriu, também pode ser uma semente, e ali, dentro daquilo que não era floresta, mas pulmão, ele germinou silencioso. As formigas tinta escalaram seu braço, tecendo não um bracelete, mas um mapa de veias, rotas para algo que não era sangue, mas memória. A mulher casca se desfez em lascas ao toque de Sandra, revelando não ossos, mas anéis de crescimento, cada um, uma vida que havia entrado como ela, por engano, por curiosidade, por não saber que algumas portas são cicatrizes. Você é a última, sussurraram as fendas nos troncos, não com voz, mas com o som de raízes se rompendo. A última a acordar o que deveria dormir. Então Sandra entendeu, não estava presa. Ela era a chave. Aquela coisa, aquele organismo antigo, esquecido sob camadas de musgo e lendas, precisava de um corpo para tossir, para expirar pela primeira vez em séculos, o ar envenenado pelos que cortaram suas artérias, as estradas, queimaram seus cabelos, as copas, e enterravam seus ossos, as sementes, em concreto. Ela era o último suspiro antes do colapso. E Sandra deixou. Não resistiu quando as pétalas pretas brotaram de seus olhos,
Não lutou quando os besouros subiram por sua traqueia como palavras nunca ditas. Quando seu corpo se abriu, não foi em dor, mas em alívio, como uma fruta madura caindo no chão. De sua boca, em vez de um grito, jorrou um rio de terra preta, fértil, que se espalhou devorando o asfalto da cidade próxima, transformando ruas em veias, prédios em costelas. As pessoas correram, mas era tarde. O mundo que conheciam já estava dentro do outro. No centro de tudo, onde Sandra havia estado, agora crescia uma árvore sem nome. Seu tronco era feito das costas de todos que ali morreram tentando sair, e seus galhos, estendidos como braços, acolhiam os pássaros que pela primeira vez em décadas, ousavam cantar à noite. A floresta não esqueceu. Ela apenas lembrou.